Bem, no vídeo de hoje eu vou apresentar os resultados das minhas operações do mês de julho no mercado de opções. Então, vamos para o vídeo. Bom, tá aí a tela do meu computador. Aqui eu tenho todas as operações que eu fiz no mês de julho. Ó. Veja que onde tem esse T aqui são as operações que eu fiz de vendas de put. Todas aqui são puts. Puts com vencimento em agosto. Eu fiz a operação em julho, porém o vencimento é em agosto. Esse T significa que é uma put e o vencimento é em agosto. Já esse H é uma call com vencimento em agosto. Então esse é o significado, a diferenciação de put para call. Todas aqui eu fiz venda, não fiz nenhuma compra, só venda. O objetivo é aumentar a renda mensalmente no mercado de opções. Então eu fiz 4 vendas de put, ó. Aqui é uma put, essa última aqui. E as 3 de cima também são puts. Então fiz 4 vendas de puts e 2 vendas de call. Aqui, ó. Então vamos ver quanto que eu faturei lá em julho. Quando eu fiz a operação eu recebi um prêmio. Aqui eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêmios. Aqui são os chamados dividendos sintéticos. Você é que está gerando isso aqui, a pessoa que está gerando através do caixa que ela tem na renda fixa ou da disponibilidade que ela tem lá na renda fixa ou das ações que ela tem na carteira. Entende? Se as ações tiverem opções, dá para gerar mais renda. E no mês de julho eu faturei no mercado de opções R$ 180,79, além dos dividendos oriundos dos fundos imobiliários, além dos dividendos oriundos do mercado de ações. Esse dividendo sintético aqui é oriundo do mercado de opções, beleza? Então, eu fiz uma venda de 900 puts de B3SA3 a um strike de 13,55. E eu faturei, ó, tirando as taxas, né, emolumentos e liquidação, R$ 98,87. Era R$ 99,00, né? Tem até um vídeo aqui meu, eu vou deixar no card, dessa operação que eu fiz. 99, né? Porque era 11 centavos o prêmio, como eu vendi 900, calculadora aqui, 900 a 11 centavos, R$ 99. Só que eu tive aí menos 98,87, que é o prêmio líquido. Eu tive aí de emolumentos e taxa de emolumentos e liquidação 13 centavos somente. Então, esse aqui que é o dividendo líquido, né? O dividendo sintético líquido, prêmio líquido dessa operação. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui com essa primeira venda aqui, a primeira venda de put aqui de B3. Ó. Essa linha vertical foi o dia que eu fiz a operação, que foi dia 24 de julho. Ó. Foi bem aqui, ó, 24 de julho. Eu fiz bem aqui, ó, nessa velinha aqui vermelha, foi onde eu fiz a operação. Então eu fiz bem aqui, ó, a venda de put. Veja que nesse dia abriu 15 e 21, ó, tá bem aqui, ó. Você olha para cá para cima. Que é o Trading View, eu uso só para olhar o gráfico, né, das ações. Abriu a 15,21, chegou numa máxima de 15,30, uma mínima de 14,89 e fechou a 15,10. Aqui. Beleza? Nesse dia eu fiz a venda de put a um strike de 13,55. Essa linha horizontal é meu strike aí, ó. Tá bem no ponto certo do strike, R$ 13,55. Então, para eu ser exercido, o preço de mercado teria que fechar abaixo de 13,55. E, como vocês já sabem, quando a gente faz venda de put, a gente tem uma obrigação, caso seja exercido, a gente tem uma obrigação de comprar as ações.
Então, se fechasse lá na data do vencimento, que é essa segunda linha vertical aqui, ó, que foi sexta-feira agora, dia 18 de agosto, se tivesse fechado abaixo, eu teria que comprar 900 ações de B3. Por quê? Eu vendi 900 opções de B3. 900 puts de B3 eu vendi. Quando eu faço isso, eu crio uma obrigação de comprar 900 ações de B3 caso o preço de mercado de B3 feche abaixo do meu strike na data do vencimento. Data do vencimento, terceira sexta-feira do mês seguinte, só que eu botei de agosto, e veja o que aconteceu. Ó. Tava aqui, né? Aí depois veio essa vela outro dia. Cada velinha dessa é um dia, né? De pregão na bolsa. Então aqui, ó, já fechou um pouco abaixo, né? Fechou aqui a 14,99. Aqui já fechou 14,95. Aqui 14,60. Mas você percebe, ó, que ela foi, ó, aqui deu uma estabilizada, ficou meio que constante, depois veio caindo, ó. Vários pregões aqui em queda. Quando chegou no penúltimo dia, que foi na quinta-feira, olha o que aconteceu. Ó, o preço de mercado de B3 fechou a R$ 13,43. Onde é que eu olho? Ó? Eu olho bem aqui. Ó. Aqui, ó. Ó, você vai olhar para cá, ó, fechamento. Ó. Ó, eu aponto aqui para a velinha do penúltimo dia, ó, fechou a R$ 13,43. Ou seja, no penúltimo dia, eu estava sendo exercido. O preço de mercado de B3 estava abaixo do meu strike. Ó. Veja que foi o único dia, ó, que ele veio caindo, caindo, caindo. No penúltimo dia fechou. Aí eu disse, eita, eu vou ter que comprar 900 ações de B3. Eu ia ter que resgatar praticamente tudo que eu tinha lá no Tesouro Selic. Eu fiz essa venda de put de forma conservadora. Ó. A distância para o meu strike estava grande ó, no dia da operação. Ó. Uma distância grande. Foi até uma venda de put conservadora, mas mesmo assim, como o mercado, a Bolsa Brasileira caiu bastante nesses últimos dias, eu andei perto de ser exercido. Não era o que eu queria, né? Mas se eu fosse exercido, eu tinha como cobrir. Eu tinha o dinheiro, eu não estou operando alavancado, né? O que é operar alavancado? É operar com o que você não tem. Você faz uma venda de put, digamos que faz uma venda de 2.000 puts de B3. Eu ia ter que ter um dinheiro maior. E se eu não tivesse esse dinheiro, aí eu estaria operando alavancado. E esse é o perigo do mercado de opções. É operar com o que você não tem. Operar de forma alavancada. Isso aí é perigoso e eu não aconselho fazerem isso. Mas beleza, aí veio a sexta-feira, né? Veja que essa região aqui é uma região de suporte, ó. Ó, bateu, batia e voltava. Eu fiz essa análise antes de fazer a operação. Eu vi dois suportes aqui, ó. Então, uma região de briga de preço, onde estava batendo e estava subindo, batendo e subindo. Olha o que aconteceu aqui, ó. No último dia, no dia do vencimento, deu uma corrigida aqui, né? E aí fechou acima do meu strike, ó. Então, por pouco eu não fui exercido aqui nessa operação. Fechou a R$ 13,66, meu strike 13,55. Então foi por causa de 11 centavos, né? Eu não fui exercido. Então, tive sucesso. Não queria ser exercido nessa venda de put, porque eu quero deixar lá meu dinheiro rendendo no Tesouro Selic. Eu estou usando o mercado de opções para aumentar a renda, né? A rentabilidade lá do Tesouro Selic. Se tivesse, por exemplo, se fosse quinta-feira aqui o vencimento, aí eu teria sido exercido, ó, porque fechou abaixo. Mas o vencimento é toda terceira sexta-feira de mês. Se eu tivesse ido aqui, eu teria que ter resgatado lá praticamente tudo que eu tinha lá no Tesouro Selic para poder comprar 900 ações de B3. Beleza? Mas a operação foi com sucesso no último dia, deu uma operada. Vamos voltar aqui. Então, nessa operação eu ganhei R$ 98,87. Meu dinheiro vai permanecer lá no Tesouro Selic, né? Porque se eu tivesse que arcar, né, se eu tivesse sido exercido, eu teria que comprar 900 ações de B3
a 13,55, que era meu strike. Isso dá, eu teria que resgatar lá do Tesouro Selic R$ 12.195 para comprar as 900 ações a R$ 13,55. Entenderam? Então é isso. Mas não fui exercido, ou seja, coloquei R$ 98,87 no bolso. E o dinheiro vai permanecer lá no Tesouro Selic. A segunda venda de put, já essa aqui foi uma estratégia diferente da de B3. B3 eu não queria ser exercido. Certo? Eu não queria ser. Mas se eu fosse, eu tinha como cobrir. Já aqui em Bradesco, ó, BBDC é de Bradesco. Também uma put. Aqui no caso foi uma estratégia de postergação do aporte. Eu queria comprar Bradesco. Só que eu não comprei lá em julho. Eu fiz essa venda de put para comprar em agosto. E essa aqui também, essa aqui no caso eu fui exercido e eu queria ser exercido nela. Então também é uma operação com sucesso. E para comprar Bradesco eu ganhei R$ 34,95 de dividendo sintético, de prêmio. Então eu recebi R$ 34,95 para comprar 100 ações de Bradesco, que era o que eu queria. Ao invés de comprar lá em julho, eu vou comprar em agosto. Fui exercido nessa operação. Bora ver o que aconteceu aqui. Ó. Eu vou aqui no TradingView e eu boto o código da ação, BBDC4. Vou analisar aqui o gráfico. BBDC4. Nesse caso aqui, vou ver aqui qual foi o meu strike. Meu strike nela. Dia da operação. Vencimento, 18 de agosto. Barra aqui. 24 de julho a operação. O meu strike, ó, foi bem aqui, ó. Essa linha horizontal aqui, ó. 16 e alguma coisa. Então aqui, ó, no Bradesco, fiz a operação bem aqui, ó. Veja que nesse dia abriu a 17, chegou na máxima 17,14, na mínima 16,46 e fechou a 16,58. Nesse dia aqui eu fiz uma venda de put a um strike de 16,86. Eu vendi 100 puts de Bradesco a um strike de 16,86. Ou seja, se eu for exercido, ó, eu vou ter que comprar 100 ações de Bradesco ao valor do meu strike, que é 16,86. Então vou ter que desembolsar R$ 1.686. E eu vou desembolsar porque eu fui exercido nela. Então vou ter que resgatar isso aqui do meu Tesouro Selic para eu poder comprar as 100 ações. Então estava aqui, ó. Nesse dia estava aqui, se eu não me engano, devia estar bem por aqui assim o preço de mercado quando eu fiz a operação. Eu fiz uma venda de put, se eu não me engano, ATM ou ITM nesse dia aqui, né? Bem próximo aqui do dinheiro, bem próximo do preço de mercado no dia. E aí foi o que aconteceu, ó. No vencimento que é em agosto, fiz a operação em julho. E aqui, ó, na segunda linha aqui no vencimento em agosto, ó, Bradesco, o papel, o preço de mercado do papel caiu muito, ó, caiu bastante, fechando a R$ 15,19. Então, fui exercido, porque o preço de mercado fechou abaixo do meu strike, que é 16,86. E aí, nesse caso, eu vou ter que comprar 100 ações de Bradesco a R$ 16,86. Eu poderia estar perguntando, pô, Diego, mas aí o preço de mercado de Bradesco está 15 e 19. Mas quando eu fiz a operação em julho, estava 17, ó. A máxima chegou a 17. Né? Então, estava aqui, ó, em 17, 16. Certo? No dia que eu fiz a operação. Era nesse dia que eu ia comprar as ações de Bradesco, em julho. Se eu não tivesse conhecimento nenhum do mercado de opções, eu ia comprar 100 ações de Bradesco em julho no mercado à vista, que é o mercado de ações. Só que eu não faço isso, mas eu faço uma venda de put. E aí, se acontecer isso, ó, eu vou comprar no outro mês. E eu recebi para comprar. Eu recebi, como eu mostrei para vocês, R$ 34,95. Beleza? Coisa que eu não receberia se fosse fazer no mercado à vista. Só ia comprar.
é nessa ótica que eu analiso, né? É dessa forma que eu vejo, né? A minha visão. A outra operação aqui, ó, foi Bradespar, de Bradespar, também é uma venda de put. Né? No mês de julho eu fiz vendas de puts, né? Diversificando também, né? Fazendo várias vendas de put, não somente uma. E é o aconselhável você diversificar também no mercado de opções. Deixa eu ver aqui, ó, BRAP, vou pegar aqui o código da opção, vou botar aqui no Google só para eu ver o strike. Strike 21 e 26. Bora ver agora o gráfico. Vou aqui no Trade View, boto o BRAP 4, que é o ticker da ação. Bom, tá aqui o gráfico. Olha ele aqui. Bem, aqui eu venho fazendo vendas de puts direto aqui com o Bradespar. Nesse caso aqui, ó, botei meu strike bem na região também de suporte, igual eu tinha feito na B3. A região de suporte, ó, bate e volta, bate e volta. O que foi que aconteceu? Ó, bem aqui, o dia da operação, 24 de julho. Tava aqui o preço de mercado, ó, tava bem aqui, ó, e eu coloquei o strike a uma distância considerável, ó, 21, 21 e 26, né? Então coloquei uma distância considerável, ó, bem aqui no dia da operação tava, ó, 23, ó, fechou a 23 e alguma coisa, ó, quase R$ 2 acima do meu strike. Fechou a 23 e 26, ó, aproximadamente, né? Então tinha uma distância considerável. Aí a ação subiu no outro dia, ó, com um gap de alta. Quando tem essa distânciazinha aqui, ó, entre o fechamento e a abertura no outro dia, chamado de gap, é um gap de alta. Só que aí depois, ó, veio caindo, ó, caiu, depois ficou constante, depois queda, 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 queda. No antepenúltimo, aqui é o fechamento, ó, essa velhinha aqui é a sexta-feira. No antepenúltimo dia, ó, fechou abaixo do meu strike, ó. Fechou bem aqui abaixo do meu strike, ó. 21 e 20, por aí, 21. Aí no penúltimo dia, ó, subiu, fechou a 21 e 51 aproximadamente. E no último dia, que é o vencimento, né? O vencimento da opção, ele chegou bem próximo do strike, ó. Ele fechou a. Deixa eu ver aqui qual foi o fechamento aqui de Bradespar. Para botar no Google o ticker, né? Fechou a 21 e 31. Até aqui, ó, 21 e 31. Fechou a 21 e 31 e meu strike era 21 e 26. Por causa de 5 centavos eu não fui exercido. Mas nesse caso aqui, dessa operação com o Bradespar, eu também não queria ser exercido. Eu queria só gerar renda com o que eu tenho lá no Tesouro Selic. Porque a compra que eu queria fazer era de Bradesco. E essas aqui eu não queria ser exercido. Mas se eu fosse, resgataria lá no Tesouro Selic para comprar as ações. E depois eu ia tentar fazer uma reversão com call, né? Ia fazer venda de call para tentar reverter a operação e trazer de novo o dinheiro para o Tesouro Selic. Então não é coisa de nada de outro mundo se você for exercido, não. Certo? Se você sabe o que está fazendo, não tem perigo nenhum. O perigo é operar alavancado. E isso eu não faço. Eu opero com o que eu tenho. Eu estou usando o que eu tenho para gerar mais renda, mais grana, botar mais grana no bolso. Aqui Itaúsa, aqui com a call, ó. Venda de call, contrário de venda de put. Eu estou usando o que eu tenho na minha carteira, são as ações da Itaúsa, para ganhar renda. Então, ó, na venda de call, se o preço de mercado passar do strike, né, fechar acima do strike, é o contrário da put. Na put, se o preço de mercado fechar abaixo do strike, eu sou exercido. Na call, se o preço de mercado ficar acima do meu strike, eu sou exercido. Então, nesse caso aqui de ITSH 102, o strike era R$ 10,25. Vou botar lá, fazendo um apanhado geral das minhas operações aqui, mostrando para vocês. Né?
no gráfico de Itaúsa. Eu tenho 100 ações só de Itaúsa, só um lote. E aí eu usei esse lote para gerar renda no mercado de opções. Meu strike não está nem aparecendo aqui, ó. Tá lá, aqui, ó. Aqui é meu strike, ó, R$ 10,25. Aqui é a linha vertical vencimento. E eu fiz a operação, ó, bem aqui. Ó, tava bem aqui o preço, ó. Ó o meu strike, ó, tava uma distância também considerável. Eu não queria ser exercido aqui. Não queria vender as ações de Itaúsa que eu tenho na carteira. Só quero gerar renda. Então, ó, o que aconteceu? Ó? Ficou meio que constante aqui e depois queda. Então, andou foi longe do meu strike. Eu faturei nessa operação R$ 8,99. E minhas ações vão permanecer lá de Itaúsa. Ó, 100. Vendi 100 calls de Itaúsa. Se eu fosse exercido, eu teria que vender minhas ações de Itaúsa a R$ 10,25. Só que eu iria vender com lucro, porque eu comprei elas a 9 e alguma coisa. Eu estaria vendendo com lucro. Então, numa operação dessa, é ganha ou ganha, não tem perda. Das duas formas que ela, se eu fosse exercido, eu iria ganhar. E se eu não for exercido, eu ganhei, ó, como vocês estão vendo aí. Então, os dois caminhos, só tem esses dois caminhos a seguir. Eu iria ganhar nos dois. Pode até parecer que pô, o Diego tá com onda, tá. Mas não. Iria ganhar, porque eu comprei Itaúsa 9 e meu strike tá a 10,25. Botei meu strike a 10,25. Então, se passasse 10,30, eu ia vender a 10,25. Mas eu comprei a 9. Ia ter lucro. Não aconteceu. Beleza, tive lucro também. Ganhei R$ 8,99. Ah, é pouco. Pouco. Eu sou iniciante, investidor iniciante, mas digamos que aqui fosse 1.000, 10.000 ações de Itaúsa, eu ia gerar muito mais. Isso aqui vai se multiplicando à medida que o tempo passa. Então vamos lá para outra operação. Via Varejo. Ó, via Varejo eu fiz duas operações. Nesse caso aqui, uma estratégia diferente. Ó. O que eu tentei aqui? Eu fiz uma venda de call de Via Varejo e fiz uma venda de put de Via Varejo. Diego, mas você está comprando Via Varejo? É uma empresa, não é uma empresa pagadora de dividendos, não é. Mas é uma empresa de crescimento, sabe? E ela tem um certo risco, né? Empresas desse setor são meio que arriscadas, né? Para investir. Mas assim, no mercado de opções, essas empresas voláteis, porque Via Varejo é uma empresa que o preço de mercado dela é volátil, ela oscila bastante, tem uma variação grande em um dia. Então, a volatilidade é um das variáveis que influenciam no preço do prêmio da opção. Então, são ações que, no mercado de opções, o prêmio é bastante gordo, né? Justamente por conta disso, porque tem um risco maior, né? Quanto maior o risco, maior a lucratividade. Então, eu uso uma pequena parte do meu capital para arriscar também, certo? Mas a estratégia é comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Mas não custa nada também pegar uma pequena parte para arriscar. Nesse caso, eu usei Via Varejo. E aqui, no caso, eu tenho 400 ações de Via Varejo. Então, eu fiz uma venda de call de 400, porque eu só tenho 400. Se eu fizesse uma venda de call de 800, eu estaria fazendo uma operação alavancada. Eu ia ter que vender 800 sem ter. Como pode? Não pode. Ah, eu quero aumentar. Eu ganhei nessa operação R$ 19,99. Se eu tivesse vendido 800, eu teria ganhado o dobro. Mas eu não tenho 800 ações de Via Varejo para vender. Eu só tenho 400 na minha carteira. Então eu só posso fazer com aquilo que eu tenho. Isso é regra de ouro. Então, beleza. Uma, fiz uma venda de 400 calls de Via Varejo. Vamos ver aqui o strike dessa opção. Aqui.
Apareceu não, mas bora ver aqui no gráfico. Normalmente eu deixo marcadinho já. Na qual meu strike era por volta de 2,50. 2,50. Eu comprei via varejo abaixo desse valor, entendeu? Então se eu vendesse aqui, eu ia vender com lucro, certo? Comprei bem por aqui assim, ó. E fiz uma venda de put, strike de 1,90. Aqui é o vencimento. O dia da operação, dia 24 de julho. Vem aqui. Ó, o preço estava bem aqui, ó. 2,5, 2,4, 2,5. Aí eu fiz uma venda de call, um strike de 2,50 e fiz uma venda de put a 1,90. Meu objetivo era que o preço de mercado ficasse entre os strikes, mas não ficou. Ficou abaixo do meu strike da put, que era 1,90. Se o preço de mercado, ó, fechou bem aqui, ó, fechou a 1,68. Ó, tá vendo aqui, ó? Só olhar aqui, ó. Fechou a 1,68. Então fechou abaixo do meu strike, que era 1,90. Essa linha aqui, marquei só um suporte aqui, mas vou deletar ela aqui. Então, vou puxar aqui para cima. Então fechou abaixo do meu strike. Então o que eu tenho que fazer? Resgatar o meu Tesouro Selic para poder comprar via varejo. Só que no caso, ó, vou botar aqui, eu fiz uma venda de 100 puts de via varejo. E eu fiz uma venda de 400 calls de via varejo, porque eu tenho 400 ações de via varejo. Certo? E eu fiz uma venda de 100 puts. Então eu tenho que comprar 100 ações, porque o preço de mercado fechou abaixo do meu strike. Então eu tenho que comprar 100 ações de via varejo a 1,90, que é o preço do meu strike. Então eu vou desembolsar nessa operação R$ 190, beleza? Vai se juntar aquelas de Bradesco. 1.686, né? Mais 1.686. Então, eu vou ter que resgatar do meu Tesouro Selic R$ 1.876 para cumprir com essa obrigação que eu assumi. É isso que vai acontecer. Meu objetivo inicial era que o preço de mercado ficasse entre os strikes, para eu não ser exercido em nenhum dos dois. Eu não queria nem comprar 100 ações de via varejo e nem queria vender as 400 que eu tenho. Queria que tivesse ficado aqui. Mas, se ficasse abaixo, beleza. Não tem problema nenhum. Compro mais. Próximo mês eu vou fazer uma venda de 500 calls. Não vou mais fazer venda de 400 calls. Vou fazer venda de 500, porque eu vou comprar 100 aqui, nessa operação que eu fui exercido. Então eu já vou aumentar já o tamanho, né, da minha operação no mercado de opções. E aí eu vou analisar se vou fazer novamente essa, vou fazer só venda de call mesmo. Se eu faço novamente uma venda de put, ó, veja que não é tão caro, ó, o preço de mercado dela tá 1,60, fechou a 1,68. Então, para eu comprar um lote, basta ter R$ 168. Não é muito dinheiro, certo? E os prêmios são gordos, por ser um papel volátil. Ó. Veja aqui, ó, o tamanho das velas aí, ó, de via varejo, ó. Varia muito, ó, comparado com as empresas pagadoras de dividendo. As empresas pagadoras de dividendo, elas não costumam variar tanto assim. Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Você quer variação de preço em um dia, Então, as letras gregas, né, que para quem estuda o mercado de opções mais profundamente, existem umas letras gregas. E tem uma delas que trata justamente disso, da volatilidade. E são fatores que influenciam no valor do prêmio. Então é isso, pessoal. Minhas operações geraram 3 dígitos, né, no mercado de opções, como vocês viram. Aí, as operações me geraram R$ 180,79 no mercado de opções. Junta com o dividendo dos fundos imobiliários, junta com os dividendos das ações de julho, aí gera uma grana boa. E isso aqui, no início, né, eu não sabia, não tinha conhecimento desse mercado, eu não gerava nada de dividendos. Então, espero ter contribuído aí com minhas análises, o racional por trás das minhas operações, que vocês tenham entendido. Não é
Tudo aqui tem caráter educacional apenas. Se você achar que faz sentido para você, use, se não, tá tudo bem também. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.